nossa aula 3 de noções de ressonância magnética. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a imagem de ressonância magnética. Nós já vimos lá na aula 1 e na aula 2 que a imagem de ressonância magnética é o resultado da interação de um forte campo magnético produzido pelo equipamento com os prótons de hidrogênio do tecido humano, do corpo humano. A gente envia um pulso de radiofrequência e após coletar a radiofrequência modificada por uma antena ou por uma bobina receptora, o sinal coletado ele vai ser processado e convertido numa imagem ou numa informação. A gente já viu também que a ressonância magnética não utiliza radiação ionizante. E vimos também que o paciente precisa ficar imóvel durante a realização do exame. Então, o paciente ele é submetido a um campo magnético intenso, esse campo ele é medido em Tesla. Um pulso de radiofrequência vai incidir no paciente, os prótons de hidrogênio que estavam desalinhados, eles se alinham no sentido paralelo ou antiparalelo. O pulso de radiofrequência ele é desligado, o paciente emite um sinal que é captado por uma antena ou uma bobina receptora e é usado para se reconstruir a imagem. Essa imagem nos planos axial, coronal e sagital. Fechou até aí? Nós vimos também que estruturas ferromagnéticas, materiais ferromagnéticos não podem entrar dentro da sala de exame. Então a gente precisa ter o cuidado para que o paciente retire tudo aquilo que é ferromagnético para que a gente não tenha acidentes dentro da sala de ressonância. O que mais a gente viu? A gente viu também as bobinas de gradiente, que são aquelas bobinas que vão conseguir formar os planos axial, sagital e coronal. Essas bobinas elas ficam dentro do magneto, elas são internas, a gente não consegue visualizar. Mas a gente sabe que o plano axial é formado pela bobina Z, o plano sagital é formado pela bobina X e o plano coronal é formado pela bobina Y. O que a gente vai ver de novo hoje são as bobinas de radiofrequência. O que são as bobinas de radiofrequência? São as bobinas de corpo, que vão ser usadas para otimizar o sinal de radiofrequência. Ou seja, elas vão ajudar a melhorar o sinal, a qualidade e a nitidez da área que estamos estudando. Alguns tipos de bobinas são as bobinas de cabeça, as bobinas de joelho e as bobinas de corpo inteiro. A gente precisa ter cuidado com as bobinas, com o cabo delas, porque durante o exame esse cabo ele pode esquentar. Se ele entrar em contato com a pele do paciente, ele pode causar queimaduras graves. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com essas bobinas? Para que o cabo delas não encoste no paciente durante a realização do exame, ok? Bomba injetora. O que a bomba injetora vai fazer? Vai injetar o contraste. Vai realizar injeções simples e duplas de contraste nos mais avançados protocolos de ressonância magnética. Ela também vai minimizar atrasos, ativando a injetora através da cabeça ou do console. Ou seja, a gente pode ativar a bomba injetora nela mesmo, lá dentro da sala de exame, ou então a gente pode ativar ela através lá do console na nossa mesa de comando. A bomba injetora ela vai armazenar protocolos e ela vai eliminar as etapas de preparação e identificação da seringa descartável. Então, ela vai facilitar o tempo que o contraste tem que entrar lá no corpo do paciente. Ela vai fazer com que seja mais fácil, com que a gente tenha o tempo ideal de injeção de contraste, que não é mais feito manual, é feito de uma forma, isso aí, automática. Foi? O contraste. O contraste usado na ressonância, ele é a base de gadolínio, que é uma substância paramagnética. Quando é introduzido no corpo, a presença do gadolínio vai provocar aumento das flutuações dos campos magnéticos dos prótons da água. Como resultado, vai existir uma transferência de energia para o meio circundante, havendo então o quê? Uma redução do tempo de relaxamento de T1 e de T2. Por que a gente usa o gadolínio? Porque o gadolínio ele é um metal pesado e ele vai se ligar a determinados elementos no corpo, como nas membranas e na matriz óssea. Ele precisa ser ligado a um quelato para que ele possa ser excretado pelo corpo, principalmente pelos rins. Se ele não for ligado a um quelato, ele não é excretado pelo nosso corpo, tá, gente? Então, ele precisa estar ligado a um quelato. E aí, vocês devem estar me perguntando, tá, prof, mas o que é um quelato? Bom, dá uma olhadinha aqui no quadro a seguir, que eu vou te explicar o que é quelato. Foi? Então, o quelato mais utilizado é o ácido
dietileno triaminopentacético. Então, de novo. Ácido dietileno triaminopentacético, que é o DTPA. Ele vai se ligar a 8 dos 9 locais de ligação do íon gadolínio, deixando o último livre para facilitar a abordagem das moléculas de água. Foi? Então, gente, como na aula passada nós tivemos uma aula um pouquinho mais extensa, onde nós falamos sobre a física e sobre a química, a aula de hoje ela vai ser mais curtinha, tá? Nós ainda temos mais 2 aulas de noções de ressonância magnética, onde a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esse exame. Então, fiquem bem tranquilos, estudem o vídeo de hoje e a gente se encontra agora às 7h30 para nossa aula ao vivo lá do Zoom. Espero vocês. Até lá!